Olá, meus amigos, muito boa tarde. Nós vamos tratar neste vídeo da parte 10 do tema falência, em que eu abordo, em relação ao decreto de falência, os seus efeitos no que diz respeito às obrigações do devedor. Matéria essa que nós vamos encontrar tratada entre os artigos 115 e 128 da Lei 11.101. Primeiramente, eu falo sobre as suspensões automáticas que estão reportadas no artigo 116. Então, o decreto de falência, ele vai suspender automaticamente o direito de retenção de bens sujeito à arrecadação. Ou seja, o falido ele não vai mais poder reter qualquer daqueles bens que devam ser arrecadados pelo administrador judicial. Todos estes bens devem ser entregues pelo falido ao administrador judicial. Não há direito de retenção. E ainda também ficarão automaticamente suspensos os direitos relacionados à retirada de cotas ou recebimento de seu valor por parte dos sócios. Então, tanto a retenção de bens por parte do falido, quanto o direito de retirada de cotas ou de recebimento do valor de cotas por parte dos sócios, ficam automaticamente suspensos com o decreto de falência. Isso está expresso no artigo 116 da Lei 11.101. Os efeitos relativos a contratos bilaterais, contratos sinalagmáticos, estão reportados no artigo 117. Já de antemão mencionando, então, que estes contratos, os contratos bilaterais, eles não se resolvem pelo decreto de falência. Vai ficar, na verdade, a critério do administrador judicial cumpri-los ou não. E o artigo 117, ele verte no sentido de que o administrador judicial ele pode decidir pelo cumprimento desses contratos, os bilaterais, os contratos sinalagmáticos, mediante autorização do do Comitê de Credores, se houver, e sempre que o cumprimento desses contratos tender a reduzir o passivo ou a evitar o aumento do passivo, ou ainda também, se for o cumprimento necessário, a manutenção e preservação dos ativos. Então, havendo, em linhas gerais, alguma vantagem para a massa no cumprimento dos contratos bilaterais, o administrador judicial pode decidir por este cumprimento, desde que obtenha, para tanto, a autorização do Comitê de Credores. Como eu disse, não é um efeito automático da decisão do decreto de falência esses contratos se resolverem. Se por acaso o administrador judicial ele não informar por iniciativa própria se irá ou não cumprir, a parte contratante poderá interpelar o administrador judicial sobre o cumprimento ou não daquele contrato por parte da massa falida, e para isso, o contratante, para fazer a interpelação, o contratante ele tem o prazo de 90 dias a contar do termo da nomeação do administrador judicial. Então, uma vez que o administrador judicial assine o termo de nomeação, o contratante terá 90 dias para fazer a interpelação a ele sobre o cumprimento ou não do contrato. E uma vez interpelado, o administrador judicial terá o prazo de 10 dias para informar se cumpre ou não. No caso de a declaração
a informação do administrador judicial ser negativa, ou seja, dizer que não cumpre, ou se por acaso ele silenciar quanto ao cumprimento, isso vai gerar em favor do contratante o direito à indenização. Esse direito à indenização, o valor dela tem que ser apurado num processo ordinário e o crédito respectivo entrará ou será inscrito depois, se a ação for de fato julgada procedente e isso gerar um crédito em favor do contratante cujo contrato não foi cumprido, isso constituirá então um crédito quirografário, terá que ser inscrito na categoria dos quirografários. Estes são então os efeitos relacionados aos contratos bilaterais. Como eu disse, resumindo, né, a falência não os resolve automaticamente e quem toma a decisão se irá cumpri-los ou não é o administrador judicial com a autorização do comitê de credores. Sendo o cumprimento aconselhável quando reduzir o passivo, quando evitar o aumento do passivo, ou quando for necessário a manutenção ou a preservação dos ativos. Na hipótese de o administrador judicial nada dizer ao contratante, este tem 90 dias a contar do termo de nomeação para interpelar o administrador judicial, que tem que responder em 10 dias. Se o administrador judicial silenciar ou disser que não cumpre, isto vai gerar em favor do contratante o direito à indenização por perdas e danos, que tem que ser apurado num processo judicial específico, ordinário, e se for de fato procedente essa ação e reconhecido o direito à indenização por perdas e danos, então o crédito respectivo será inscrito na categoria dos quirografários. Com relação a contratos unilaterais, eu falo aqui dos contratos unilaterais em que o único obrigado seja o falido. Então aí aplica-se a regra do artigo 118. Eles não são de cumprimento obrigatório, mas podem eventualmente ser cumpridos pelo administrador judicial, também mediante autorização do comitê de credores, se o cumprimento, tal qual acontecia com os bilaterais, se o cumprimento vier a reduzir o passivo, evitar o aumento do passivo ou, se for necessário, a manutenção e preservação do ativo. Quer dizer, na verdade, se então o cumprimento, mesmo sendo um contrato unilateral, se o cumprimento dele representar algum benefício para a massa falida. Depois, lá no artigo 119, nós vamos ter algumas situações obrigacionais específicas que o legislador optou por bem regulamentar. No inciso 1, nós temos a questão relacionada aos contratos com mercadorias em trânsito. Então, o devedor falido comprou uma determinada mercadoria que foi remetida pelo seu vendedor, e antes dessa mercadoria chegar no estabelecimento do falido, ela está em trânsito, vem o decreto de falência. Como fica essa situação? Bom, não pode ser o vendedor dessa mercadoria, que neste momento da falência ainda estava em trânsito, ele não pode obstar a entrega da mercadoria se antes do requerimento da falência o devedor falido já tiver revendido essa mercadoria a terceiros sem qualquer fraude. Então, se a mercadoria que está em trânsito já tiver sido vendida pelo devedor falido a terceiros e não houver fraude nessa venda, então o vendedor da mercadoria que está em trânsito não pode obstar a entrega. Mas ela poderá ter sua entrega obstada primeiro, se a mercadoria não tiver sido revendida pelo devedor falido, se ele ainda não revendeu ela. Ou se ele revendeu, tiver revendido ela a terceiros de maneira fraudulenta. Também é outra hipótese de ser obstada a entrega. Tá?
Então, se ela tiver sido revendida a terceiros sem fraude, não pode obstar a entrega estando a mercadoria em trânsito, porque daí prejudicaria o terceiro, de boa fé. Agora, se ela ainda não tiver sido vendida a terceiro, ou se tiver sido vendida a terceiro, mas ficar constatado que foi uma venda fraudulenta, aí sim o vendedor da mercadoria em trânsito ainda pode obstar a sua entrega. E a prova eventual de uma eventual fraude na venda dessa mercadoria a terceiro se faz levando-se em consideração as faturas ou os conhecimentos de transporte entregues ou remetidos pelo vendedor. Então, quem tem que fazer essa análise será oportunamente ou o juiz ou o próprio administrador judicial. O contrato de venda de coisas compostas tem um regramento específico no inciso 2. Então, se o comprador recebeu apenas parte da mercadoria, o comprador, o falido vendeu alguma coisa de forma composta, quer dizer, entregando uma parte hoje, outra parte amanhã. E quando dá falência, o comprador dessa mercadoria recebeu apenas uma parte, mas não recebeu o restante. Que alternativa, então, o comprador dessas coisas compostas tem se for decretada a falência do vendedor? Ele pode devolver as mercadorias que recebeu à massa, né? Ele tem esse poder de restituir à massa essas mercadorias, e aí, em função disso, pode pleitear também perdas e danos, e aí as perdas e danos serão, se for o caso, apuradas em uma ação ordinária para tanto. Isso está no inciso 2 do artigo 119. No inciso 3, nós temos uma outra situação específica, né? A não entrega de coisa móvel ou de serviços pelo devedor quando vendido a prestações. Então, houve lá uma venda de coisa móvel ou de serviços pelo devedor e isso não foi entregue por ele e nesse meio tempo ele faliu. O que vai acontecer com o comprador desse bem em relação à parte, às prestações que ele já pagou? O crédito decorrente dessas prestações já pagas, cuja coisa móvel ou os serviços pelo devedor não tenha sido entregue antes da falência, então o crédito daquilo que já foi pago por estas prestações vai ser habilitado na classe própria, conforme as regras do artigo 83 da lei. Então, o credor que antecipou prestações, ele vai apurar o valor dessas prestações e vai habilitar o valor dessas prestações adiantadas, cuja mercadoria ou cujo serviço não foi entregue pelo falido, na classe própria lá do quadro geral de credores, conforme a regra do artigo 83. No inciso 4 do artigo 119, nós temos outra situação específica, né? Coisa móvel comprada pelo devedor, quer dizer, pelo falido, com reserva de domínio em favor do vendedor. Então, neste caso, né, se o falido ele compra uma coisa móvel com reserva de domínio para o vendedor, então, neste caso, se o administrador judicial, ouvido o comitê de credores, resolver não continuar com o contrato, ele vai então restituir o bem comprado pelo devedor e aí vai exigir para a massa a devolução dos valores já pagos. Então ele deixa lá de volta aquele bem comprado pelo vendedor que estava com reserva de domínio lá pelo vendedor. Então ele restitui, está com a reserva de domínio contigo, pode ficar com o bem, só me devolve então os valores já pagos, porque esses valores vão ter que integrar a massa falida, certo? E neste caso, então, para essa providência, o administrador judicial, para não continuidade do contrato, o administrador judicial pode resolver, então, isso sempre mediante oitiva prévia do Conselho de Credor, do Comitê de Credores, é o que prevê o inciso 4 do artigo 119.
Depois, uma outra situação específica, agora do inciso 5, coisas vendidas a termo, com cotação em bolsa ou mercado, sem execução mediante entrega e pagamento no mesmo ato. Então, há coisas vendidas a termo, que são cotadas ou através de cotação de bolsa ou de mercado, mas sem execução mediante entrega ou pagamento no mesmo ato. Então, qual vai ser a solução que o inciso 5 nos traz para essa situação? Presta-se a diferença da cotação do dia do contrato e da época da liquidação em bolsa ou mercado. Ou seja, vai se fazer, na verdade, apenas um pagamento da diferença, né, daquilo que foi cotado entre o dia do contrato e o dia da época da liquidação, o dia referência para a liquidação via cotação em bolsa ou via cotação de mercado. Depois, no inciso 6, nós temos uma outra situação ainda, que é a promessa de compra e venda de imóveis. E nesse caso vai ter que se aplicar a legislação respectiva, né? O inciso 6 manda que se apliquem todas aquelas regras inerentes, regras ordinárias inerentes à promessa de compra e venda previstas lá no Código Civil. O inciso 7 fala da falência em contratos de locação do locador e do locatário. Bom, se a falência for do locador, o inciso 7 diz que não resolve, a falência do locador não resolve o contrato de locação e ele vai continuar até o seu término. Então, se quem faliu foi o locador de um bem, o contrato de locação continua vigente e a massa falida vai continuar recebendo os valores a título de aluguel. Se a falência for do locatário do bem, aí o administrador judicial pode denunciar o contrato a qualquer tempo e aí o contrato estará extinto pela denúncia do administrador judicial. Por quê? Porque se ele faliu, ele não vai ter mais condição de pagar aquele aluguel. Então, essa matéria da falência do locador e do locatário, ela vai se resolver pela regra do inciso 7 do artigo 119. No inciso 8º, no inciso 8 do artigo 119, nós vamos ter uma regra relativa à compensação e liquidação de créditos no âmbito do sistema financeiro. Então, a parte não falida, ela pode considerar o contrato vencido antecipadamente com o decreto de falência e é admissível a compensação entre créditos eventuais do falido com os créditos do contratante. Então, se por acaso o contratante tiver uma dupla relação contratual com o falido, em que uma delas o falido é credor e na outra ele é devedor, essa compensação e liquidação, ela é perfeitamente possível entre aquilo que o falido é credor com aquilo que ele é devedor, na forma do inciso 8 do artigo 119. E no inciso 9, do mesmo artigo 119, nós temos um regramento específico tendente a resolver questões relacionadas a patrimônios de afetação. Patrimônios de afetação são patrimônios que têm que ter uma destinação específica, né? E aí o inciso 9, ele diz que no caso de patrimônio de afetação, que é esse patrimônio que tem uma destinação específica, as regras serão as regras da legislação civil aplicável, né? O que o inciso 9 determina, no entanto, é que os bens, direitos e obrigações decorrentes de afetação, eles deverão permanecer separados dos bens do falido até o advento do respectivo termo, né, se tiver sua resolução sujeita a um termo futuro, ou até que o patrimônio cumpra a sua finalidade, então ele vai ter que ficar reservado ali, separado dos bens globais da massa, esse aí fica separado até que o termo se implemente, até que o termo, como condição resolutiva, se implemente,
ou até que o patrimônio respectivo cumpra sua finalidade. Certo? Depois disso, então, o administrador judicial, se houver algum saldo em favor da massa, arrecadará o valor. E se houver algum saldo contra a massa, inscreverá esse saldo relacionado à afetação do patrimônio na mesma classe, na classe própria de credores, conforme daí a regra do artigo 83. Isso é o que determina, então, meus caros, o inciso 9 do artigo 119. Sempre que nós tivermos patrimônio de afetação, tem que esperar que ele cumpra a finalidade ou que se implemente o termo. E aí, quando do cumprimento da finalidade ou do implemento do termo, se apura o saldo relacionado àquilo que foi obtido com a destinação específica desse patrimônio. Um saldo positivo para a massa, esse saldo positivo vem para a massa falida. E um saldo negativo inscreve o credor respectivo dentro da categoria própria, conforme as regras do artigo 83. O artigo 120, o próximo tópico agora, o artigo 120 trata da questão relacionada aos mandatos, né, as procurações. Tanto aquelas que são outorgadas pelo devedor antes da falência, quanto aquelas em que ele, devedor, é o procurador, são outorgadas em seu favor. Então vamos lá. Mandatos outorgados pelo devedor, quer dizer, em que ele passa uma procuração para alguém antes da falência. Se for uma procuração, um mandato para a gestão de negócios, cessará os seus efeitos com a falência. Regra do caput do artigo 120. Então, se o devedor falido ele outorgou uma procuração antes da falência para que alguém fizesse a gestão dos negócios, essa procuração cessa os seus efeitos com o decreto da falência. E se for uma procuração para fins de representação judicial, não para negócios, mas para representação judicial, então esta procuração, este mandato, continuará válido até que ele seja revogado pelo administrador judicial. Regra do parágrafo 1º do artigo 120. Então, quando o falido ele tenha outorgado procurações antes da falência, a gente tem que ver que tipo de procuração que é. Uma procuração para gestão de negócios cessa os efeitos com decreto de falência. Uma procuração para representação judicial não cessa, continua vigente a procuração até que o administrador judicial a revogue. Agora eu falo dos mandatos, né, das procurações outorgadas em favor do devedor antes da falência. Aquelas não que ele outorgou para outrem, mas aquelas que ele recebeu de outrem. Então, se versarem sobre atividade empresarial, elas vão cessar com o decreto de falência. Regra do parágrafo 2º do artigo 120. Então, se alguém tiver outorgado ao falido uma procuração para que versa sobre a atividade empresarial, vai cessar com o decreto da sua falência. E se versarem essas procurações sobre uma matéria estranha à atividade empresarial, sobre uma outra coisa que não tenha nenhum ponto de tangenciamento com a atividade empresarial respectiva, neste caso, então, elas continuam vigentes, as procurações, até que sejam revogadas um dia pelo outorgante. O artigo 121 trata das contas correntes do falido, que vão se considerar encerradas com o decreto da falência. Então, decretando-se a falência, na data relativa ao decreto da falência, irá gerar o efeito de encerramento das contas correntes do falido. E aí se apura o valor que consta nelas. Se o saldo das contas correntes for credor, o valor deve ser arrecadado pelo administrador judicial para compor o ativo da massa falida, né? E se o saldo da conta corrente for devedor,
o valor respectivo deverá ser inscrito na respectiva classe de créditos, conforme a regra do artigo 83, lá que determina as classes de crédito na formação do quadro geral de credores. Então, conta corrente, saldo credor, traz esse valor de saldo credor para dentro da massa falida, vai compor o ativo. Saldo devedor, inscreve o crédito respectivo detido por parte da instituição financeira na respectiva categoria, na respectiva classe de crédito, lá do artigo 83. O artigo 122 fala da compensação de créditos, né? Os créditos compensáveis no caput e os créditos não compensáveis no parágrafo único. Então, quais são os créditos que podem ser compensados? Compensação aqui, só para entendermos, quando o falido ele é credor e devedor de uma mesma pessoa, em diferentes relações contratuais. Em algumas relações contratuais ele é credor, em outras relações contratuais ele é devedor. Então, o artigo 122 ele autoriza que sejam passíveis de compensação os créditos vencidos até o dia da falência, né? E, neste caso, eles podem ser compensados, segundo o artigo 122, eles podem ser compensados com preferência sobre todos os demais credores. Essa regra está no caput do 122. Então, todos os créditos do falido com outra pessoa, créditos e débitos mútuos, eles podem ser compensados se tiverem vencido até o dia do decreto da falência. E não serão compensáveis, aí a regra é a do parágrafo único do 122, aqueles créditos vencidos após a decretação da falência, salvo se eles forem decorrentes de fusão, de incorporação ou de cisão de empresas ou decorrentes da morte do devedor. E também não serão, esses créditos que possam decorrer de fusão, de incorporação, de cisão ou de morte do devedor, mesmo que sejam posteriores, mesmo que tenham seu vencimento posterior à falência, esses podem ser compensados. E ainda também não podem ser compensados os créditos vencidos antes da decretação da falência, se o estado, se a crise econômica pela qual passava o devedor falido já era amplamente conhecida, ou se, de alguma maneira, ocorreu algum tipo de fraude ou algum tipo de dolo na constituição deste crédito a ser compensado. Então, nessas duas hipóteses, relativas a créditos antes da falência, não é possível a compensação. Se o sujeito que faliu, se a empresa que faliu já estava numa crise financeira de amplo domínio, de amplo conhecimento, ou se, mesmo que não fosse de amplo conhecimento, se aquele crédito que agora se pretende a compensação tiver sido constituído através de fraude ou através de dolo. Então, nestes casos, não se compensa. O que se compensa? Créditos e débitos vencidos até o dia da falência. O que não se compensa? Créditos vencidos depois do dia da falência, exceto se forem relativos à fusão, incorporação, cisão ou morte do devedor, porque esses podem ser compensados, ou se forem créditos mesmo vencidos antes da falência, se tiver sido constituído numa fase em que a situação financeira do falido já era amplamente conhecida, ou se os créditos tiverem sido constituídos de forma fraudulenta ou forma dolosa. O artigo 123, ele vai tratar do falido sócio em sociedade por comandita ou por cotas. Tá? E aí, neste caso, vamos imaginar que o sujeito que faliu aqui, ele numa outra empresa, ele seja sócio, essa outra empresa é uma sociedade por comandita ou uma sociedade por cota. Então, lá ele é cotista, ou é detentor de parte daquela empresa em comandita.
comanditário. Então, neste caso, o que vai acontecer? Em relação à participação dele nesta outra empresa, vai ter que ser feita uma apuração de haveres, e estes haveres que ele tem na condição de sócio dessa outra empresa serão trazidos para a massa falida da empresa devedora que faliu, certo? Então, a empresa A fale, e a empresa A, o sócio empresário, a empresa, enfim, esse devedor A fale. E esse devedor A falido aqui, ele é sócio numa empresa B. Essa empresa B é uma sociedade em comandita, uma sociedade por cotas. Então, essa participação que A tem na empresa B, tem que ser feita a apuração dos haveres, o quanto que ele tem lá, quais são os haveres, e esses haveres vão ser trazidos para dentro da massa falida de A para comporem o seu ativo. É isso que diz o artigo 123. No parágrafo 2º do artigo 123, nós temos um regramento importante também que diz respeito ao falido participante de condomínio indivisível. Claro que se o condomínio for divisível, pega a parte divisível do falido e traz para dentro da massa. Mas se o condomínio for divisível, como é que a gente faz? O 123 for indivisível, melhor dizendo, como é que a gente faz? O artigo 123, então, vai determinar que esse bem indivisível ele seja vendido e a parte do falido vai ser trazida para dentro da massa. Se o bem é indivisível, ele vai ser dividido, ele vai ser vendido. Aí, daquilo que se apurar, entrega-se o valor correspondente aos demais condôminos e a parte do falido neste condomínio indivisível que foi vendido, esta é trazida para dentro da massa. Esta é a regra contida no parágrafo 2º do artigo 123. O 124 ele vai falar sobre questões relacionadas aos juros contra a massa. E já pela regra do 124, os juros contra a massa não são exigíveis, né? Os juros vencidos após a decretação de falência, salvo se houver ativo suficiente para pagá-los depois de quitados os demais créditos, o que é pouco provável, nós todos sabemos, né? Então, como regra, juros que tenham que correr posteriormente ao decreto de falência, esses não vão ser exigíveis da massa falida na hora dos pagamentos, a não ser que a massa tenha ativo suficiente para fazer frente a todo o passivo e ainda sobre para pagar os juros. Porém, há duas exceções em que vão correr juros contra a massa, né, depois de decretada a falência. Isso envolve as debêntures, que são contratos de empréstimos feitos à empresa, e também juros relacionados a créditos com garantia real. Essas duas exceções, elas também estão devidamente previstas em lei. Tá? O artigo 125 ele vai tratar da falência de espólio, né? Quando o falido é um espólio. Então, se houver falência de espólio, né, que a empresa integre o espólio de alguém que morreu, o processo de inventário ele deve ser suspenso e aí vai caber ao administrador judicial a prática dos atos cominados à massa falida neste inventário. Então, toda vez que a falência for de espólio, o falido ele morreu, né? O empresário morreu, deixou lá uma empresa e agora essa empresa está em inventário e aí ela vai à falência. Isso é a falência do espólio. Então, nesse caso, o inventário tem que ser suspenso e aí quem vai praticar os atos cominados à massa falida no inventário é o próprio administrador judicial. Isso é o que nos diz o artigo 125 da Lei 11.101.
O artigo 126, ele traz um comando muito interessante. As relações patrimoniais não reguladas expressamente pela Lei 11.101, como nós sabemos, o juiz ele não pode negar jurisdição simplesmente dizendo que não existe norma jurídica para resolver o problema. Então, o artigo 126, ele traz aqui meio que uma positivação, dá para se dizer assim, uma positivação da equidade. Porque o artigo 126 ele diz exatamente isso, né? Que nas relações patrimoniais não reguladas expressamente pela Lei 11.101, o juiz deverá decidir a questão levando em consideração a unidade do processo falimentar, né? A universalidade do concurso dos créditos e a igualdade de tratamento entre os credores. Que são princípios que nós já vimos lá atrás, princípios aplicáveis aí ao processo falimentar. Em última análise, está mandando utilizar esses princípios e resolver a questão através de equidade, né? Não podendo negar jurisdição, mesmo que o problema não tenha uma solução expressa na Lei 11.101, tratando-se esse problema de uma relação patrimonial. Isso é a regra, né? A regra da equidade é a regra do artigo 126 da Lei 11.101. No artigo 127, nós vamos ter um regramento relacionado ao credor de falidos coobrigados solidários entre si. Então, o sujeito ele é credor de várias empresas que faliram, né? Que são coobrigadas entre si, solidariamente, em relação a determinado crédito. O que ele pode fazer? Ele pode concorrer pela totalidade, já que é uma obrigação solidária entre essas empresas falidas, ele pode concorrer pela totalidade do seu crédito em todas as falências, até recebê-lo na integralidade de qualquer delas. Óbvio que quando ele recebe o crédito na integralidade, ele tem que comunicar o juízo falimentar ou os juízos falimentares, né? E aí para dizer que não precisa mais receber, porque já recebeu integralmente o seu crédito. Mas ele pode habilitar esse crédito na integralidade, na falência de todos os devedores coobrigados que faliram, né? Interessante isso, porque ele não precisa dividir parcialmente para cada um ou habilitar só em um. Não, ele pode habilitar a integralidade do crédito em todas as falências, e naquela que ele receber primeiro, ou no somatório que ele receber primeiro, ele comunica o juízo falimentar e está resolvido o problema. Ele recebe integralmente o seu crédito, se isso for possível. E no artigo 128, para finalizar essa parte da matéria, habilitação de créditos decorrentes de quantias pagas ou devidas por coobrigados solventes e garantes do devedor, né? Neste caso, eles podem habilitar seus créditos relativos ao que foi pago ou ao que é devido, isso se o credor, em relação a quem são coobrigados, não se habilitar no prazo legal. Claro que a preferência de habilitação é daquele credor em relação ao qual eles são coobrigados, mas se ele não se habilitar, e eles já tendo pago alguma coisa ou antevendo a possibilidade de pagar no lugar do falido, eles já podem habilitar junto ao falido, então, o seu crédito e, obviamente, habilitação essa na categoria correspondente, na classe correspondente. Certo, meus caros? Então, este é o nosso vídeo número 10 do tema falência, em que eu tratei dos efeitos do decreto de falência em relação às obrigações do devedor. No próximo vídeo, no vídeo número 11, eu vou tratar da ineficácia e da revogação de contratos celebrados pelo falido. Até o próximo vídeo.